Grama urgente. A sessão se desenrolou na casa da senhora Saint Leonard, em Lansdowne Road, Notting Hill, na quarta-feira, dia 20 de abril. Na sexta-feira seguinte, 23 de abril, encontrava-me em Brighton e fui surpreendido de ver chegar o Dr. Cohen, apressado para anunciar-me que acabara de receber um telegrama de sua casa, participando-lhe a morte súbita de seu pai e pedindo o seu retorno imediato para assistir sua mãe na administração da herança. O Sr. W. J. Colville escreve então, nesta visão, é curiosa a circunstância em que a sensitiva considerou esta morte como um acontecimento já realizado, 2 dias antes que ela se produzisse. A explicação que me deram é esta: no plano psíquico, ou ambiente espiritual, toda causa que deve produzir, inevitavelmente, um dado efeito físico já está madura antes que o efeito se cumpra. Pode, portanto, acontecer que o efeito seja percebido pelo sensitivo como acontecido, mesmo quando um breve período do tempo terrestre se interponha, para que o acontecimento visualizado se torne na Terra um fato consumado. Caso 41. O Sr. Roland Shaw conta no Leeds, 1900, pag. 518. Este outro fato pessoal análogo ao precedente, ia à casa de uma sensitiva muito conhecida em Londres, e disse simplesmente, desejo uma sessão. Ela pegou minha mão e, quase imediatamente, entrou em sonambulismo. Eu não a conhecia e estou certo de que ela nunca ouvira falar de mim. Num dado momento ela levantou as mãos, gritando com uma expressão de dor, você não sabe que a sua mãe está morta? Não acredito, respondi, ou, pelo menos, ela estava bem há 3 semanas. Após uma pequena pausa, uma inteligência externa comunicante pôs-se a descrever com toda exatidão minha mãe, meu pai, meus irmãos, todos morando na minha pátria distante, depois minha casa, o jardim, a grade, as árvores em torno, enfim, ela observou os acontecimentos ocorridos, aqueles que se efetuam e aqueles que deverão se efetuar em pouco, confundem-se frequentemente para nós, pois nos é difícil, para nós que não existimos no tempo, separar o que ocorreu do que vai ocorrer. Ora, vejo que sua mãe ainda não está morta, que goza, aparentemente, de uma boa saúde, mas que ela deve morrer no curso de um período de 3 meses. Seu irmão aconselhará ir dizer-lhe adeus antes de partir para a Europa, e você se lamenta de não tê-lo feito, pois sua doença não durará 24 horas e sua morte será súbita, pois sofre do coração. Vejo que o trabalho a fadiga facilmente, o que lhe dá a necessidade de se deitar e dormir mesmo durante o dia. Esta última afirmação era absolutamente contrária aos hábitos de minha mãe, surpreendendo portanto em erro a sensitiva nesse ponto, duvidei da veracidade da profecia. Todavia, escrevi à minha mãe, pedindo-lhe notícias de sua saúde, naturalmente, escondi-lhe o motivo. Na sua resposta ela me dizia gozar de uma excelente saúde, de não ter há 4 anos um único dia de sofrimento, mas percebia-se envelhecer, pois, quando ocupava ázidas tarefas domésticas, sentia-se facilmente cansada e, frequentemente, era obrigada a se deitar e tirar uma hora de sono mesmo durante o dia. Esta confirmação inesperada das notícias obtidas mediunicamente deixou-me ansioso, relativamente à predição de sua morte, no final de 3 meses. No domingo de manhã, já decorridos 2 meses, fui surpreendido por um abatimento moral profundo e insólito, enquanto que meu pensamento se referia com insistência à minha mãe, e minha ternura por ela assumia uma forma quase mórbida, a tal ponto que não podia nem comer, nem dormir, nem ler, nem me ocupar com qualquer coisa, e passeava de um lado para outro na casa com uma agitação extrema. No dia seguinte recebi um telegrama através do qual anuncia-me a morte súbita de minha mãe, acontecida na tarde do domingo. Por uma carta sucessiva, soube que ela havia contraído fortes dores no lado esquerdo, na tarde do sábado, que no dia seguinte ela estava suficientemente refeita para deixar o leito, que às 2 horas deitou-se de novo e, enquanto tomava uma xícara de chá, caiu de bruços sobre o travesseiro, expirando imediatamente. Caso 42. Este caso foi, primeiramente, publicado pelo professor Flournoy nos Archives de Psicologie, Genebra, 1904, e reproduzido em seguida através da mesma obra, Spirits et Mediums, pag. 348. O caso merece, antes de tudo, chamar a atenção do ponto de vista da psicologia do testemunho humano. A relatora, Sra. Buscarlet, não tinha conservado um relato escrito do seu sonho, que datava do ano de 1883, e tinha exposto, verbalmente, de uma maneira muito detalhada ao professor Flournoy em 1901.
Todavia, a relatora tendo dito ao professor que ela havia contado, por carta, a uma senhora russa, a quem o sonho podia interessar, este, sabendo como é preciso desconfiar das recordações longínquas, convidou a pedir de volta aos seus amigos da Rússia a carta em questão. Felizmente eles a conservaram, e a devolveram. Resultou da comparação que os 18 anos decorridos haviam trazido alterações minésicas, nas minúcias de segunda ordem, mas que tinham, escrupulosamente, respeitado o conteúdo essencial do sonho. Contentar-me-ei em relatar o caso tal como foi escrito na carta em questão e comentado pela carta que lhe respondia. Na da senhora Buscarlete à senhora Moratiev, após os votos e Feliz Natal, lê-se o seguinte parágrafo: esta noite, tive um sonho esquisito, que vou lhe contar, não que lhe dê alguma importância, mas somente porque é esquisito. Você e eu estávamos num caminho, no campo, quando passou diante de nós um carro de onde partiu uma voz que lhe chamou. Quando chegamos perto do carro, vimos a senhorita Olga Popoy deitada, atravessada, vestida de branco, com um chapéu enfeitado de fitas amarelas. Ela lhe disse, chamei-a para lhe dizer que a senhora Nitinov deixa o instituto dia 17. Depois o carro continuou a rodar. Como os sonhos são às vezes burlescos. 2 semanas mais tarde a senhora Buscarlete recebia do senhor Moratiev uma carta que começava assim: acabamos de receber suas cartas, cara senhora. E foi na cama que minha mulher as leu. Não, cara senhora, não é engraçado, não é burlesco, que pena, ele é estranho, é chocante, assustador, seu sonho do dia 10 a 22 de dezembro. A senhora Nitinov, a pobre senhora Nitinov, deixou, com efeito, o instituto no dia 17, mas para jamais aí retornar. A febre escarlatina elevou-se por 3 vezes nas 24 horas. Ela morreu no dia 16. Às 23 horas e 40 minutos e às 2 horas da manhã, dia 17, não é estranho? Conduziram seu corpo à capela vizinha. Temeu-se pelo contágio no instituto, eis porque apressou-se tanto. O professor Flournoy submete o caso a uma análise apertada e detalhada, e não sabendo resolvê-lo pela interpretação premonitória, supõe um fenômeno de telepatia trinitária. Quer dizer que a senhora Moratiev, ligada por uma grande amizade às 2 senhoras que são as protagonistas do fato, as quais se conheciam apenas entre si, percebeu subconscientemente, no dia 10 do mês, os primeiros sintomas da doença latente na senhora Nitinov, percepção que teria transmitido telepaticamente, de Kazan em Genebra, a senhora Buscarlete. Mas como esta hipótese, suficientemente já usada, não é suficiente para explicar o fator principal do sonho, que consiste na presciência da data em que o corpo da senhora Nitinov devia deixar o instituto, Flournoy submete-nos esta outra hipótese. Se imagina como a consciência subliminal sobrepuja a consciência comum pelo conhecimento e a previsão, convencimento muito distante, processos íntimos do organismo, concordar-se-á, penso eu, que não há nada mais arriscado do que supor que a senhora Nitinov tenha podido, durante a noite de 9 a 10 de dezembro, se dar conta do seu estado latente e manter, de alguma forma, o seguinte discurso subliminar: bom, eis-me fisgada. É mesmo excessivamente grave, sinto bem que não tenho mais que 8 dias. Dentro de uma semana exata, entre os dias 16 e 17, chegará meu fim. É difícil dizer se morrerei antes ou depois da meia-noite, mas o que há de concreto é que será nessa noite, e que no decorrer do dia 17 tirar-se-á meu cadáver do instituto para transportá-lo à capela. Tal é, formulada na nossa linguagem discursiva, a ideia ou emoção subconsciente que, de Kazan, teria servido de indutor telepático ao sonho que a senhora Buscarlete teve em Genebra, na mesma noite. Assim raciocina o professor Flournoy. Os leitores são livres para se pronunciarem sobre a admissibilidade das suposições que se leu. Observo somente por minha conta que elas me parecem tão fracas e tão medíocres, que subjuguei-me a me refugiar na hipótese premonitória, como na que a comparação me mostra ser a mais simples. Caso 43, termino este subgrupo pela exposição de 3 casos que têm crianças como sensitivos. Tiro este primeiro caso da revista Luz e Ombra 1907, pág. 601. A relatora, senhora Antoinette, viúva Salvi, via Cedronil, 31, Nápoles, escreve o que se segue ao diretor da revista, o senhor Amar Zorati, na data de 25 de setembro de 1907, o fenômeno que tenho a honra de lhes contar produziu-se na minha casa, em maio último. Minha filha única, Dora,
Com a idade de 9 anos, sonhou durante a noite de 13 a 14 de maio que seu pai estava morto, e na manhã seguinte, ao despertar, ela chorava e contava tê-lo visto, no seu sonho, deitado sobre o leito mortuário, estendendo-se sobre outras terríveis minúcias. Nós, inclusive seu pai, procurávamos distraí-la dessa dolorosa impressão, e a enviamos logo para a escola. Mas a criança, sempre sob a influência desse sonho, contou à diretora, a sua tia professora, nas horas habituais de recreação. Às 14 horas, terminada a escola, a pequena Dora voltou a casa com a esperança de rever seu pai, mas este acabava de sair para seus negócios profissionais. Às 16 horas estávamos todos reunidos para abordar, quando bateram à porta da minha casa, que se encheu de gente, advogados, notários, amigos, parentes, que me fizeram compreender com as belas maneiras, que meu marido, o advogado César Salvi, achando-se num estado muito grave por ter sido acometido de um mal sério, estaria de volta num momento. Com efeito, uma maca da Cruz Verde chegou trazendo o cadáver desse homem adorado. Se o acreditam útil, podem publicar na sua revista científica a narrativa desse fenômeno, que, mesmo nas menores minúcias, que não contei, responde exatamente à realidade. Assinado, Antoinette, viúva Salvi. A relatora observa que a criança estendera-se sobre outras terríveis minúcias, que corresponderam exatamente à verdade. É deplorável que elas tenha suprimido pela brevidade, sem imaginar sua importância teórica. Caso 44, encontro nos Anais de Ciências Psíquicas, 1899, págs. 195 a 198. A senhora Alexandre Bourges contou esse episódio do qual ela própria foi a heroína. Eu tinha 9 ou 10 anos e estava em Trieste com minha família, quando um dia, preparando-me para sair para um passeio com meu irmãozinho, olhei a hora no relógio da parede. De repente, desviando os olhos, vi um catafalco negro, cercado de velas, e sobre ele, alongado e rígido, um cadáver. Além disso, tudo no lugar, móveis, tapeçarias, mesmo as de cor viva, tornaram-se negros como tinta. Invadida pelo horror, tampo meus olhos um instante, mas descobrindo-os, o mesmo espetáculo apresenta-se à minha vista. Enlouquecido e fora de mim, precipito-me, soltando gritos no aposento ao lado, onde encontrava-se minha mãe, que não compreendeu nada do meu terror. Mamãe! Mamãe! Alguém morreu! Gritei-lhe em meio aos soluços. Como não se explicasse de maneira nenhuma esta crise, obrigou-me ela a fazer o passeio ainda assim, pensando que isto seria uma diversão, mas ao retornar, fui para a cama com uma febre causada pela emoção sentida. O fato pareceu inexplicável, pois todos os integrantes da família estavam com boa saúde. Mas 3 dias depois meu pai acordava durante a noite, dizendo-se tomado por um mal causado, dizia ele, pela digestão. Minha mãe levantou-se, assim como eu, e passou para o aposento ao lado para preparar uma infusão. De repente, meu pai olha-me com um olho estranho. A lembrança da visão voltou a mim e tenho o pressentimento de uma morte próxima. Precipito-me para a cozinha e digo à minha mãe, vivamente, mamãe, quando a gente tem que morrer, como é que a gente vê? Minha mãe, não compreendendo nada dessa pergunta infantil, me disse, por que me pergunta isso? Mas, inquieta e pouco segura, apressa-se para retornar ao quarto, onde encontrou meu pai tendo estertores e agonizando. Morria poucos instantes depois. Fiquei surpresa de reencontrar no catafalco erigido para meu pai, como é costume nesse país, as minúcias entrevistas rapidamente na visão, e sobretudo a mortalha de uma cor marrom claro, que cobria a parte inferior do corpo. Meus parentes de Trieste ficaram, então, vivamente chocados e devem se lembrar ainda agora a impressão profunda que causou neles este acontecimento. Com efeito, a mãe escreve de Marseille, contando os episódios independentemente de sua filha. E as duas narrativas concordam em todos os pontos, salvo que a mãe afirma que a sensitiva vira sobre o catafalco o cadáver de seu pai, enquanto que a filha não falava de tê-lo reconhecido. A senhora Bourges foi então interrogada sobre esse assunto, e ela confirmou a primeira versão. Notaremos que esta versão é também conforme ao que vimos precedentemente, isto é, que quando se trata de pessoas estritamente ligadas ao sensitivo, o simbolismo da premonição toma de hábito uma forma vaga, de maneira a deixar numa incerteza própria a propósito da pessoa indicada. Caso 45, foi também tirado dos Anais de Ciências Psíquicas, 1893, pág. 259,
e tem como relator o engenheiro Agolpio, cujo nome é bem conhecido dos cultores das pesquisas metapsíquicas. Em Tunis, entre o Correio e o Café de France, há um cabeleireiro francês cujo nome não sei mais. Numa manhã de verão de 1891 eu fazia uma partida de bilhar com ele. Terminada essa partida, propus-lhe uma segunda. Não, ele me disse, aguardo o médico e desejo saber o que ele diz. Você tem alguém doente? Não, mas tenho meu pequeno sobrinho com a idade de 11 anos, creio, que teve ontem à noite uma alucinação. Levantou-se de repente, gritando, eis uma mulher que quer pegar minha prima, minha filhinha de alguns meses, eu não quero que ela leve. Isso durou um bom tempo e nós nos pusemos a fazê-lo acreditar que tinha sonhado. Ele já teve alucinações? Não. Ele está bem? Sim, mas temo que isto seja o indício de uma febre. Sua filha está bem? Sim, muito bem. Eu fazia esta última pergunta porque acabara de me passar pela cabeça que esta visão queria dizer que a pequena ia morrer dentro em pouco. Não disse nada do que pensei ao meu interlocutor, que me deixou. No dia seguinte pedi-lhe notícias. Todo o seu mundinho ia bem. No dia que se seguiu, mesma pergunta aí. Ainda, a mesma resposta. Ele parecia se espantar com o interesse que eu parecia ter por essas crianças que não conhecia. 3 dias se passaram sem que o visse de novo. Tendo-o encontrado no dia seguinte na rua, perguntei-lhe se as crianças iam sempre bem. Você sabe, ele me disse que perdemos minha filhinha. Ela foi levada num tempo de nada, creio que ele me disse que era Krupp. Não disse, eu não sabia, mas esperava por isso. Como assim? Sim. Foi a mulher que a levou. Que mulher? Pois bem, aquela que foi vista pelo seu sobrinho. Ela representava a morte, a doença ou tudo o que você quiser. Isto devia ser uma alucinação profética. Deixei ali o meu homem muito espantado e ele poderá afirmar esta narrativa, pelo menos nas linhas principais, pois ficou muito chocado pelas minhas reflexões e delas deve lembrar-se. É o único fato desse gênero que tenho tido. Engenheiro Agolpio. Subgrupo G. Premonições da morte de terceiros a longo prazo, e em que a morte se deve a causas naturais, casos 46 a 57. Neste subgrupo, como no que corresponde à categoria das autopremonições, adotarei o termo de 6 meses como o mínimo de tempo para os episódios a longo prazo, porém observo que este termo não representa nada de concreto, é apenas um limite facultativo adotado por comodidade. O fato concreto consistiria na oportunidade de estabelecer uma subdivisão desta natureza na ordem dos fatos estudados, porque, em linhas gerais, o tempo é um fator teoricamente importante nas premonições. Caso 46. Nesse primeiro episódio, o intervalo entre a premonição e sua execução é de 8 meses. Extraio do Lid, 1901, pag. 393. A senhora Alice Belcampbell fala de uma estada que fez em Londres em 1900, durante a qual teve um sonho simbólico mais tarde realizado e que ela descreveu assim: eu sonhava que me encontrava num enterro, cuja lembrança bem clara me restou, uma rajada de neve maltratava. Distinguia distintamente o rosto dos carregadores que me eram todos desconhecidos. Eu via as flores sobre o caixão e o interior de uma igreja episcopal, onde a cerimônia prosseguia. No meu sonho, adiantara-me para ler o nome gravado no caixão, mas uma grande quantidade de flores haviam me impedido, e bem no centro, colocado sobre o nome, eu vi um grande ramo de rosas de cores vivas, presas com uma fita. No dia seguinte, durante o almoço, contei aos convidados minha visão, e um deles observou-me: é que você deve receber, logo, más notícias de sua casa e serão, provavelmente, notícias de morte. 20 minutos não tinham se passado, quando recebi um telegrama de minha irmã, residente em Victoria, Colômbia Inglesa, assim concebido, seriamente enferma, venha rápido. Coisa estranha, com a leitura do telegrama, toda a lembrança da visão dissipou-se da minha memória. Telegrafei, imediatamente, e reservei uma cabine num navio da Line, de partida para Montreal. Quando cheguei a Victoria, achei que minha irmã tornara-se uma adepta fervorosa da ciência cristã, e que se achava de acordo com as regras da seita. Interessei-me igualmente por essas regras e, para secundar as ideias da doença, tive o pensamento constantemente fixado na ideia de cura e de saúde. Isto contribuiu talvez para afastar de mim a lembrança da visão. Vários meses se passaram, durante os quais a doente permaneceu num estado estacionário, mas começou um dia a piorar rapidamente e, na terça-feira, 19 de novembro,
ela se apagara. Nesse dia o tempo estava bonito e suave, sobretudo relativamente à estação, mas na noite da sexta-feira, véspera dos funerais, a temperatura tornou-se subitamente rigorosa e pela manhã o campo apareceu coberto por uma espessa camada de neve. Entre as numerosas flores enviadas, os olhares eram atraídos para um grande ramo de flores de cores vivas, ao qual estava junto um bilhete explicando que estas rosas tinham sido colhidas pela defunta quando ela era viva e que se pedia para colocá-las sobre seu caixão. Quando chegamos à igreja, num arrebatamento de uma rajada de neve deslumbrante, vi na entrada o caixão cercado de carregadores que me eram desconhecidos antes da minha chegada à Victoria, e no centro o ramo de rosas de cores vivas. Então, somente então, voltou como um relâmpago a lembrança da visão percebida, nos seus mínimos detalhes, visão que para meu imenso espanto via realizar-se diante de mim. Alguns asseguram que os acontecimentos, quando vão se cumprir, projetam sua sombra antes. Ora, tal foi o caso para mim, e a projeção da sombra me chegou 8 meses antes da execução. Notar-se-á, nesse caso, primeiro a circunstância habitual de um simbolismo que se manifesta de maneira a deixar a sensitiva na incerteza, com relação à pessoa indicada. Em seguida o fato da dissipação súbita de toda a recordação até o cumprimento da premonição, apesar de que a sensitiva tivesse falado um momento antes aos seus amigos, forma de amnésia, teoricamente interessante, porque é contrária às leis de recordação fisiológica e que a consideraria intencionalmente produzida. Que se quisesse encontrar termos de comparação com as amnésias sistematizadas dos indivíduos hipnóticos, cairíamos numa petição de princípio, pois as amnésias sistematizadas pressupõem um agente sugestionador, que seria preciso supor também no caso estudado. Entretanto, essa brusca interrupção de lembranças presta-se a uma objeção que, em parte, infirma a autenticidade do caso exposto, visto que após 8 meses de intervalo pode-se, racionalmente, supor uma intrusão de ilusões mnemônicas através da adaptação inconsciente da situação presente à do passado. Para prevenir esta dúvida legítima seria necessário, portanto, comparar a relação da sensitiva com a independente dos amigos, que tinham ouvido a narrativa. Na falta disso, e sem lesar em nada a honorabilidade da relatora, a prudência exige que não se leve em conta senão os detalhes que, por sua importância e o lugar que ocupam no tema premonitório, resistem vitoriosamente à hipótese enunciada. E estes são em número de 2, o desencadeamento da rajada de neve e o ramo de rosas de cores vivas, este último tendo impedido a sensitiva de ler o nome sobre o caixão mortuário indissoluvelmente, uma parte integrante do simbolismo da visão. Apesar dessas restrições, o fenômeno premonitório permanece ainda dos mais notáveis. Caso 47, no volume 9, pág. 15, do Jornal of the SPR pode-se ler o episódio seguinte relatado numa obra de Paul Hagues, intitulada Spiritualisme, Faits Curieux, Dentu, Paris, 1857. A carta que o narra foi enviada antes do acontecimento da premonição, e o caso foi apoiado pelos testemunhos de nomes bem conhecidos no campo do mesmerismo. O autor escreve: no dia 10 de dezembro de 1857 endereçamos a seguinte carta ao Sr. Morin, vice-presidente da Société du Mesmerisme, pedindo-lhe para deixá-la trancada até a completa execução do triste presságio que ela continha. Conservamos uma cópia da carta enviada, o original, cuja data foi certificada pelo carimbo postal, nos foi restituído depois da verificação da data e do conteúdo. Eis a carta, senhor, há mais ou menos um ano, após uma experiência defeituosa de clarividência no copo d'água, a jovem senhora que a isso se prestara viu, subitamente, uma cena estranha se refletir sobre a superfície polida do copo, no qual ela tinha olhado. Viu aparecer um quarto que continha 2 camas, um doente estava deitado sobre uma delas e seus traços convulsos indicavam a aproximação da morte. Várias pessoas cercavam o agonizante, entre os quais ela distinguiu claramente uma jovem mulher com 2 crianças, todos 3 vestidos de luto. Essa descrição não deixou de nos assombrar e, não sabendo a que ela se referia, interrogamos a vidente. Esta nos respondeu que o agonizante parecia-lhe ser nosso amigo X, empregado do governo, e as 3 pessoas vestidas de luto sua mulher e seus filhos. Por mais estranho que o fato nos pareça, não demos a ele uma importância exagerada, tanto mais que o Sr. X gozava de uma saúde perfeita e era um homem muito robusto. Entretanto, há 3 meses, ou seja, 9 meses após a visão descrita, o Sr. X caiu doente com uma broncopneumonia.
Nosso pensamento se referiu logo sobre a visão e nos tornamos ansiosos com relação ao nosso amigo, cujo estado piorava lentamente. Nas últimas semanas a doença tomou um caráter sério, e como a disposição do aposento fazia com que fosse difícil dar ao doente os cuidados necessários, ele próprio decidiu valer-se do privilégio acordado aos oficiais dos ministérios, e de fazer-se transportar ao hospital do Val-de-Grace. No momento em que escrevemos, a doença do nosso amigo se mantém, mas suas condições são sempre graves. Tal é o estado das coisas na data de 10 de dezembro de 1857. Postscriptum: o Sr. X morria um mês após o envio da carta que precede, a qual foi lida na presença dos senhores Barão do Potete, Petit Dormay Morin, que, depois de ter tomado conhecimento e ter verificado o carimbo do correio, trazendo a data de 11 de dezembro, certificam que os detalhes da carta são conforme a verdade. O autor comenta: quem diria que uma pessoa rica como nosso amigo teria sido obrigada, pela força das circunstâncias, a fazer-se transportar para um hospital? Quem poderia acreditar que sua família, vista pela sensitiva em trajes de luto, devia realmente se encontrar à cabeceira do moribundo vestida assim, em consequência da morte recente de um parente próximo? Caso 48. O Sr. Henri Bisson escreve nestes termos ao diretor dos Análises de Ciências Psíquicas, 1907, pág. 608. É com prazer que lhe envio a narrativa do sonho do qual lhe falei, que foi contado pela minha mãe, falecida, meus irmãos e irmãs, minha mulher e uma velha empregada. No dia 8 de junho de 1887 vi minha avó morta, estendida na sua cama, tendo um rosto sorridente como se dormisse. À cabeceira de sua cama e acima, um sol resplandecia. No meio desse sol li, distintamente, 8 de junho de 1888, a data do dia e do mês colocada acima da data do ano. Não despertei, como poderia tê-lo feito, sob a impressão produzida por esse pesadelo, mas no dia seguinte, obcecado por esse sonho, contei-o à minha mãe. Esta acalmou minhas apreensões o melhor que pôde, dizendo-me que os sonhos não significam nada, etc. Enfim, não se falou mais sobre isso. Minha mãe porém anotou, todavia. Meus irmãos e irmãs viram esta anotação e mais tarde minha mãe contava com muita frequência. Um ano depois, 8 de junho de 1888, minha avó morria num quarto de hora. O que me chocou foi a calma de seu rosto, o que eu constatara um ano antes, no meu sonho. Henri Bisson. Atestado nós, abaixo assinados, certificamos ter tido conhecimento da morte de nossa avó um ano antes de sua ocorrência, em consequência de um sonho tido pelo nosso irmão Henri e consignado por nossa mãe, através de uma anotação, pela veracidade da qual, nós assinamos para confirmar a autenticidade dos fatos. Senhora Henri Bisson, Senhora René Pepin Bisson, Henri Bisson, P. Bisson, M. Talks, empregada. Caso 49, é um episódio bem notável, de aspecto completamente espírita, e contado por William Stead. Apareceu na Revue of Reviews e um extraio dos Análises de Ciências Psíquicas, 1909, pág. 120. William Stead escreve: então, há alguns anos, tinha como empregada uma senhora de um talento verdadeiramente notável, mas de um caráter volúvel e de uma saúde menos robusta. Ela se tornou tão impossível que em janeiro eu pensava seriamente em me separar dela, quando Julie escreveu pela minha mão: seja paciente com o IEM, ela virá juntar-se aqui a nós, antes do final do ano. Fiquei estupefato, pois nada me autorizava a supor que ela iria morrer. Recebi o aviso sem nada dizer da mensagem e continuei a empregar esta senhora. Era, se tenho boa memória, no dia 15 ou 16 de janeiro, que esta advertência havia me sido dada. Ela me foi repetida em fevereiro, março, abril, maio e junho, e cada vez a mensagem era como uma espécie de conclusão de uma comunicação mais extensa. Lembre-se de que ia me deixar de viver antes do fim do ano. Em julho ia me engoliu, por inadvertência, uma taxinha, que se alojou no intestino, tornando-a gravemente enferma. Os dois médicos que cuidavam dela não tinham mais esperança de salvá-la. No intervalo, Julia escrevia-me com minha mão. Certamente perguntei-lhe, o que previa quando me predisse que me morreria. Para minha extrema surpresa, a resposta foi: não, ela se curará disso, mas mesmo assim sucumbirá antes do final do ano. E se restabeleceu de repente, para grande espanto dos médicos, e pôde retomar logo seus trabalhos costumeiros. Em agosto, setembro, outubro,
Novembro. O aviso do seu próximo fim me foi comunicado novamente, com a ajuda da minha mão. Em dezembro Yami teve um resfriado. É isto? Perguntei a Julia. Não, ela não chegará aqui de maneira natural, mas o que quer que seja, virá antes do término do ano. Estava alarmado e sabia que não podia impedir o acontecimento. Chegou o Natal. Yami estava doente. Mas o ano passou e ela ainda vivia. Julia retornou. Posso ter me enganado em alguns dias, mas o que eu disse é verdadeiro. Por volta do dia 10 de janeiro Julia escreveu-me: verá Yami amanhã, despeça-se dela. Tome todos os cuidados necessários. Não a reverá mais na terra. Ia encontrá-la. Ela tinha febre e uma tosse ruim. Íamos transportá-la para um hospital onde seria mais bem cuidada. Ela me falou durante todo o tempo do que iria fazer para terminar seus trabalhos. Dizendo-lhe adeus, perguntei-me se Julia não tinha cometido um erro. 2 dias depois recebi um telegrama informando-me que ia me atirar-se por uma janela do 4º andar, num acesso de delírio, e que encontraram-na morta. A data não havia ultrapassado senão em alguns dias os 12 meses, nos quais havia falado a primeira mensagem. Pude provar a autenticidade dessa narrativa pelo próprio manuscrito das mensagens originais e pelo atestado assinado por meus 2 secretários, a quem, sob a chancela do segredo, comunicar as advertências de Julia. Este caso é teoricamente bem notável e o nome de seu relator é uma garantia absoluta de sua autenticidade. Chamarei a atenção passando pelo fato de que as 2 vezes em que a pessoa indicada ficou doente, antes do cumprimento da profecia, Stead acreditou ter chegado o momento fatídico, e que, apesar disso, obteve uma resposta negativa. Isso é contrário à gênese subconsciente da mensagem premonitória e favorável à independência espiritual da personalidade de Julia, pois, no caso contrário, a ação autossugestiva não teria deixado de exercer-se sobre o eu subconsciente de Stead, levando-o a conformar o que pensava o eu normal. Observarei também que pela resposta de Julia, Yami não virá para cá de forma natural revela que esta, não somente conhecia o fim bem próximo da senhora em questão, mas estava ainda plenamente instruída sobre o gênero trágico de morte que a aguardava. Isto oferece matéria para sérias reflexões, pois daí resulta que se Julia tivesse confiado o fato a Stead, este, último, teria, certamente, salvado a doente da morte, fazendo-a ser vigiada. Pergunta-se, portanto, espontaneamente, por que Julia não quis absolutamente fazê-lo? Por que, podendo, não quis proferir uma palavra que teria arrancado uma pessoa da morte? É um mistério perturbador, e uma explicação somente poderia responder a isso. Isto não seria permitido a Julia, pois os espíritos não têm o poder de colocar obstáculos no curso dos destinos humanos. E eis-nos de volta em plena hipótese fatalista. Se não queremos aí chegar, não restam outras saídas senão as hipóteses reencarnacionista ou pré-natal. As mesmas reflexões podem fornecer um bom argumento contra a hipótese da origem subconsciente de todas as premonições. Se assim fosse, com efeito, não se explicariam as reticências análogas a esta última, visto que não pode existir, para um eu subconsciente, proibições superiores que impedem de salvar da morte uma pessoa revelando-lhe o que sabe. Nessas condições, que outra razão invocar para explicar os numerosos episódios que encerram reticências análogas? Procurar-se-ia em vão, pois não pode existir. Caso 50. É um outro episódio com cunho francamente espírita, que extraio do livro de Florence Marryat, Teris no Deat, Pags. 194 a 198. Ela escreve: depois que conheci Lottie Fowler, pude assegurar-me que não houve acontecimento na minha vida que não me tenha sido anunciado. Contudo, esses acontecimentos não poderiam interessar o leitor, exceção feita de um só, o mais triste da minha vida, que me foi profetizado de uma maneira maravilhosa. Em fevereiro de 1886, Lottie, ou melhor, Annie, seu espírito guia me diz: uma grande dor está reservada para você. Eu a vejo numa nuvem sombria e sobre sua cabeça há um caixão mortuário, que deverá sair da sua porta. Eu vivia, então, sozinha com meu marido, e perguntei: trata-se, talvez, do meu próprio caixão mortuário? Não, é o de uma pessoa muito mais jovem. Tentei saber um pouco mais, mas inutilmente. Apesar de todos os meus esforços para distrair meu pensamento do triste presságio, ele me voltava com insistência, pois eu sabia pela experiência a que ponto as profecias de Annie eram verídicas. Chegou um momento em que senti não poder suportar mais as torturas da incerteza e, voltando à casa de Lottie Fowler, perguntei a Annie:
Preciso ouvir dizer-me que o caixão do qual falou não diz respeito a nenhum dos meus filhos, pois se não me livrar dessa intolerável angústia, temo enlouquecer. Annie pareceu refletir um momento, depois ela disse lentamente, não diz respeito a nenhum dos seus filhos. Se assim respondi então, posso enfrentar qualquer outra prova. O tempo passou, em abril perdi meu tio. Voltei à casa de Lothier Fowler e perguntei a Annie. É esta morte que você me anuncia? Não responde, o caixão deverá sair da sua porta. Mas o parente que está morto deverá logo ser seguido de um segundo, o que aconteceu durante a semana. Em fevereiro morreu o filho único dos meus vizinhos. Eu os conheci há muitos anos e lamentei profundamente. Olhei os funerais pela janela, e quando vi sair o caixão da porta da casa, que separava-se da minha apenas por uma grade, o pensamento me veio de que os videntes discernem frequentemente o futuro sob forma de uma sucessão de quadros e que podia ser que a minha tivesse visto o caixão sair da porta do vizinho e a tivesse confundido com a minha. Voltei à casa de Lothier Fowler, esta insistência prova a que ponto a profecia tinha me impressionado, e perguntei a Annie, a pessoa a que você fazia alusão não está, portanto, morta? Não responde, este deverá ser o caixão de um parente seu. E daí em diante o acontecimento está mais próximo. Sentia-me mais ansiosa do que nunca, entretanto o tormento da espera não chegou a me tornar infeliz, já que unia excluíra que pudesse se tratar de qualquer um dos meus filhos, e, contanto que se poupasse meus filhos, sentia-me forte contra a adversidade. Em julho, minha filha mais velha veio à minha casa. Ela estava tomada pelo desânimo em consequência da morte de um amigo muito querido ao qual estava ligada por laços profissionais. Minha filha sempre fora contrária ao movimento espiritualista, que lhe parecia inútil e perigoso, e ela achava que me ocupava demais com isso. Eu pedira-lhe frequentemente para me acompanhar às sessões, mas ela me respondia que não havia ninguém no outro mundo com quem desejasse conversar. No momento, entretanto, em que perdera seu jovem amigo, ela me pediu para conduzi-la a um médium, na esperança de se comunicar com seu querido defunto, e a conduzi à casa de Lothier Fowler. Annie não esperou ser interrogada, mas endereçou-se de repente a ela, dizendo: Você veio na esperança de se comunicar com um amigo falecido há pouco. Ele está aqui comigo e afirma que logo você o reverá. Minha filha perguntou, junto a que médium deveria estar para revê-lo? Para você nenhum médium é necessário, espere algum tempo e poderá revê-lo com seus olhos. Como minha filha era dotada de mediunidade, que não cultivara nela por razões de saúde, interpretei que o defunto se manifestaria a ela diretamente. Minha filha interpretou igualmente a resposta nesse sentido e, endereçando-se a mim, disse, Mamãe, se ele me aparecesse durante a noite, ficaria terrivelmente apavorada. Ao que Annie replicou, Não, você não ficará de modo algum apavorada quando o revir, ficará, ao contrário, infinitamente feliz e seu encontro será uma fonte recíproca de alegria. Nesse momento, minha filha assinara um contrato muito bem pago para uma turnê artística na província, o que lhe fez perguntar, diga-me o que vê para mim no futuro. Venho uma outra vez, respondeu Annie, pois hoje tudo está negro em torno de você. Não consigo ver claro no seu futuro, quando me esforço para penetrá-lo, atrás da sua cabeça surge um véu que me impede. Então Annie endereçou-me estas palavras, Florie, o caixão está bem próximo de você, está suspenso sobre sua cabeça. Respondi inconsideradamente, desejo que ele venha numa boa hora e que não se fale mais disso. Há 18 meses que me fez saber dessa fúnebre profecia. Falando assim, certamente não esperava vê-la se realizar tão cedo e tão terrivelmente. 3 semanas mais tarde minha filha mais velha, então hóspede em minha casa, passava pela soleira da minha porta imóvel no seu caixão, em direção à última morada de Kensal Green. Aniquilada pelo golpe medonho, passou-se algum tempo antes que pudesse me lembrar da profecia de Annie, e, quando me lembrei fui perguntar-lhe por que ela havia me torturado a alma, deixando-a durante 18 meses nessa espera dolorosa. Ela me respondeu que o havia feito aconselhada pelo meu guia espiritual e com o objetivo de evitar que o golpe moral muito súbito me destrambelhasse o espírito. Quando perguntei-lhe por que ela havia me enganado, assegurando-me que não se tratava da morte de um dos meus filhos, ela repetiu que havia obedecido a ordens superiores, já que a revelação antecipada e intempestiva de toda a verdade me teria quase matado, o que eu não duvido. Caso 51, extraio dos Proceedings of the SCPR, Vol. 11, Pag. 527.
A sensitiva é uma senhora muito distinta dada a obras filantrópicas e apresentada a Mies pelo Dr. Liebold. Ela experimentou várias manifestações psíquicas espontâneas muito interessantes, das quais guardou a lembrança, e que reuniu em seguida no opúsculo. É daí que Mies tira esta narrativa. Em novembro de 1877, esperava meu terceiro filho. Na noite que precedeu o nascimento tive um sonho horrível. Tinha a sensação de que meu quarto era invadido por uma multidão de influências misteriosas e infelizes, e vi um pequeno ser destacar-se dessa massa confusa e dolorosa no fundo do meu quarto e aproximar-se de mim dizendo: venho até você para obter o reconforto do teu amor. Era um pequeno ser com a idade de 3 ou 4 anos, humano apenas pelo rosto, onde brilhavam 2 grandes olhos negros. Notei também o movimento dos seus lábios, exprimindo um grande sofrimento. Quanto ao seu corpinho, era tão penoso à vista e tão diferente, que despertei profundamente angustiada, o coração batendo-me violentamente. Chegada a manhã, contei o sonho à minha mãe, que julgou aquele ser um incubo, provocado pelas condições em que me encontrava. Neste mesmo dia, sem temor de espécie alguma, desejamos as boas-vindas a uma terceira criança, bela, cabelos castanhos, bem conformada e cheia de saúde. Após várias semanas, aconteceu-me observar pela primeira vez que a fisionomia da criança, sobretudo quando ela queria chorar, parecia de uma maneira impressionante com a criança do meu sonho e que no seu rosto brilhavam os mesmos grandes olhos negros expressivos, muito meigos. Mas, à medida que crescia a idade, lia-se no fundo dos seus grandes olhos uma indefinível tristeza sempre crescente. Comuniquei minhas apreensões à minha irmã, que as compartilhou, e ambas vigiávamos o desenvolvimento da filhinha com uma angústia que só as mães poderão compreender. Facilmente foi educada a criança, não tendo nenhum defeito de temperamento, era incrivelmente precoce em tudo, no desenvolvimento dos sentidos, da memória, da inteligência, da afeição. Tudo foi bem até a idade de 2 anos e meio, mas então, uma terrível doença a tirou-a de mim. Ela contraiu rubéola, que provocou a granulação dos rins, e esta determinou uma meningite. A infortunada menininha ficou gravemente enferma durante 3 meses e meio. Na última semana de sua pobre existência, estava reduzida a condições de emagrecimento extremas, e um dia, mostrando-a à minha irmã, observei tristemente: eis a criança do meu sonho, tal como me apareceu, em condições idênticas, na véspera do seu nascimento. A irmã da sensitiva, numa carta escrita a Mies no dia 13 de abril de 1894, confirma a narrativa nesses termos, afirma a escrupulosa exatidão do relato. Minha irmã me contou o sonho quando o teve, fui testemunha de suas apreensões durante a breve existência de sua terceira criança, e quando esta estava nos seus últimos momentos, ela endereçou-me, textualmente, as palavras contadas por ela. Este caso justificaria de preferência a explicação reencarnacionista. Mies faz a ela alusão através dessas palavras. Nos casos expostos aqui, ele fala de uma série inteira, não se nota nenhum indício de mensagens espirituais. Assemelharia muito mais a lampejos bem fugazes de rememoração, que dever-se-iam constatar nas pessoas que tenham tido a visão antecipada do curso de sua vida e que achariam por ali dever atravessá-la de novo, a exemplo dos indivíduos hipnóticos que executam as sugestões pós-hipnóticas que lhes foram inculcadas. Caso 52, tiro do vol. V. Pag. 318, dos Proceedings of the SPR o Sensitivo, Sr. J. F. Edisburg, escreve na data de 4 de fevereiro de 1884, no ano de 1859 era o estudante de medicina em Belgrave House, Wrexham. Na noite do dia 9 de junho tive um sonho do qual nenhuma lembrança me ficara no meu despertar, salvo a data 9 de junho de 1864, vivamente impressa na minha memória. Tendo seguido para a clínica na manhã seguinte, falei do sonho ao cirurgião assistente e lhe disse: seja testemunha de que debaixo desse cabide, escrevo a data, 9 de junho de 1864 JFE, e se, nessa época, você tiver ainda o emprego atual, constatará que esta será a data da minha morte, ou de uma grande desgraça para mim. E escrevi o memento. Vários anos se passaram, abandonei a carreira para me consagrar aos negócios, e na data de 19 de junho de 1863 eu me casei. No ano seguinte, na data de 9 de junho de 1864 minha mulher morria. Somente na tarde desse dia lembrei-me do sonho que tive 5 anos antes. No final do mês, na companhia de 2 amigos,
e ao clínica médica lhes indiquei meu memento. 9 de junho de 1864 JFE, estranho caso, na verdade. Assinado, J.F. Edisburg. Numa outra carta o relator traz uma ligeira modificação de tempo relativamente ao momento em que ele lembrou-se do sonho. Ele escreve, a impressão do sonho permaneceu viva em mim durante numerosas semanas, depois ela dissipou-se gradualmente, para ressurgir, subitamente, como um relâmpago no momento em que o doutor, descendo a escada da minha casa, disse, não há mais esperança para sua mulher, estranho caso, na verdade, se pensa que a premonição implicava o antecedente imprevisível do casamento do sensitivo com a pessoa indicada para morrer, de maneira que a hipótese fatalista pareceria, aqui, a mais satisfatória. Caso 53, tirado do Leeds, 1893, Pag. 33. O Sr. Davi Van Etter, advogado procurador em Omaha, Estados Unidos, adido na Corte de Cassação do Estado de Nebraska, contaria o seguinte fato na carta privada ao diretor da revista Arena, que, após o consentimento do autor, liberava para publicação. Declaro que todos os detalhes da narrativa seguinte correspondem rigorosamente à verdade e estou pronto a atestá-los sob juramento. Em 1867 abandonei Kingston, meu país natal, para não mais ir retornar. Em 1869 estabeleci-me no estado de Nebraska, para passar o ano de 1870 na Republican Valley, onde fiquei até 1875, época em que vim instalar-me, definitivamente, em Omaha. Do dia em que deixara meu país natal até o ano de 1884, não ouvira falar, direta ou indiretamente, da pessoa a qual se refere esta narrativa. Era prima minha, mais velha do que eu alguns anos, boa, honesta e afetuosa. Ela esposara um fazendeiro e consagrara-se inteiramente aos cuidados do comércio e de sua pequena família, composta pelo seu marido e duas filhinhas, uma de 6 anos e outra de 10. Eu não a tinha visto senão raras vezes na minha vida, e sempre por pouco tempo, salvo no verão de 1861, em que passara vários dias na casa dela, que foram inteiramente consagrados aos prazeres da caça e da pesca. Mesmo nesse período, não conversei nunca com ela mais do que alguns minutos e sempre em presença de sua família. Estendeu-me sobre essas minúcias para fazer notar que nenhuma afinidade psicológica qualquer existiria entre nós. Pode-se afirmar, enfim, que permanecemos quase sempre estranhos um ao outro. Eis, portanto, os precedentes. Uma noite do ano de 1873, na minha residência de Republican Valley afastada a 1.500 milhas da residência da minha prima, na qual não pensava mais de forma alguma há anos, sonhei com ela de uma maneira muito viva, ou melhor ainda, encontrava-me em sua presença. Parecia-me que um apelo chegara-me dela e que a encontrava doente na sua cama, sustentada por uma montanha de travesseiros, o rosto trazendo a marca de um sofrimento extremo e os olhos implorando socorro, quase como se eu tivesse tido o poder de sustentar sua terrível agonia de dor. Contemplava, horrorizado, o seio esquerdo da doente, completamente corroído, descarnado, sangrento. No presente ainda, quando lembro esta cena a meu espírito, sinto-me quase desfalecer de pavor. E entretanto esse medonho espetáculo realista não era real, minha prima estava afastada a 1.500 milhas e o fato ainda não existia. Não me foi possível voltar a dormir essa noite, apesar da minha certeza de ter tido um sonho sem significação, mas a impressão surtida foi tal, que ainda sou capaz de representá-lo com a vivacidade primitiva. Somente em 1884 vim a saber que minha prima estava morta, e não soube senão no dia 3 de agosto de 1892, que a morte tinha se produzido no dia 19 de julho de 1878, em consequência de um câncer que lhe tinha roído e descarnado completamente o seio esquerdo, causando a doente longos sofrimentos e uma terrível agonia de dor. E tudo isso tinha se produzido 5 anos depois do meu sonho, numa situação ambiente idêntica. Mas repito, tratava-se bem de um sonho. Assinado, Davi Van Etter. Nesse caso, a circunstância teoricamente interessante consiste na afirmação do sensitivo que tinha esquecido há longos anos a pessoa visualizada em sonho, a qual ele jamais estivera ligado por afinidades psicológicas de nenhuma espécie, de maneira que se pode afirmar que tinham ambos vivido quase como estranhos um ao outro. Esta circunstância é embaraçante, pois na ausência de relações afetivas não se saberia explicar a possibilidade e a razão do sonho premonitório. A única hipótese capaz de diminuir um pouco o mistério seria ainda a espiritualista,
a qual permitiria supor que uma entidade do defunto, desejosa de fazer chegar direta ou indiretamente a predição de morte à senhora implicada, não tendo encontrado nem nela, nem em nenhum de seus familiares ou conhecidos as condições psíquicas necessárias para receber as impressões telepáticas, seja dirigida a um parente distante, como o único sensitivo capaz de responder às suas intenções. No caso em questão não se pode crer que a premonição tivera como objetivo único sacudir o cepticismo do sensitivo, que em outra parte da carta se declara contrário às ideias espiritualistas. Caso 54. O fato apareceu primeiramente no Lead, depois no Jornal of SPR Vol. X. Pags. 39 a 43, apoiado por numerosos testemunhos recolhidos pelos cuidados de J. G. Piddington. A senhora MRV escreve a Piddington nestes termos: não tenho dificuldade em comunicar-lhe meu nome, assim como os dos meus amigos, dos quais falei quase que imediatamente da minha sessão com a senhora Zuleika, e do que me foi predito. Em fevereiro de 1900, após o almoço e num momento em que a ideia de ir para Londres estava bem afastada do meu espírito, minha residência é X, a 12 milhas de distância, fui como que invadida por um desejo impulsivo, imperioso de ir ver a senhora Zuleika. Como para mim era absurdo deixar a casa nesse momento, resisti ao impulso, mas ele se tornou logo tão irresistível que fui constrangida a partir precipitadamente, sem quase ter tempo de me vestir. Eu nunca tinha visto a senhora Zuleika, e como vivo muito retirada e nunca assisti a reuniões espiritualistas, creio inadmissível supor que a senhora Zuleika me conhecia. Ora, mal ela me viu, disse. Você veio pela impressão. Você foi enviada para que coisas importantes lhe sejam comunicadas através de mim. Então anunciou-me ver, soube em seguida que ela tivera uma visão clarividente, que meu marido partiria, subitamente, para a África do Sul, que para revê-lo antes da partida deveria fazer um esforço, porque ele não retornaria a casa, e que deveria ir ao seu encontro. Aconselhou-me a tomar posse de todos os papéis inerentes aos negócios e também a induzir meu marido a fazer seu testamento, porque via que ele não ultrapassaria o ano em curso. Repliquei: não me espanto com o seu julgamento. Quem quer que parta para a África está destinado a morrer, mas saiba que meu marido não é oficial combatente e que é um homem muito robusto. Ela replicou: estou convencida da sua morte, a nave de sua vida está por um fio. Vejo que ele não chegará ao final do ano. Enquanto ela falava assim, tive a visualização de um calendário, em que a palavra novembro emergia acima das outras. Concluí que devia ser a data fatal. Em seguida a vidente retoma o tema da morte do meu marido, e diz: a razão pela qual você foi enviada é esta, que você deve, imediatamente, fazer remeter pelo seu marido os papéis que se referem aos negócios, seu testamento, seguro de vida e também seus papéis particulares. Caso contrário, você terá mais adiante múltiplos aborrecimentos e graves despesas. Faço rápido, porque sua partida é iminente. Eu não sabia nada ao certo, relativamente à partida de meu marido, que todavia eu considerava como provável. Escrevi imediatamente a ele, e 6 dias depois sua resposta me chegou, onde ele anunciava que estaria de partida para a África no fim de 6 outros dias e que antes de partir teria vindo nos dizer adeus. No mesmo dia caí doente e no dia seguinte, constrangida a guardar o leito, recebi às 23 horas um telegrama de meu marido: assim concebido, parto amanhã, venha, impreterivelmente, ao meu encontro. Assim, cumpria-se o que havia predito a senhora Zuleika, pois, doente, tive necessidade de fazer um grande esforço para deixar meu leito e partir pela manhã com meu filho. Tendo chegado ao encontro, na emoção das despedidas e agitação da partida, o tempo me faltou para discutir calmamente negócios. Mas de qualquer maneira, meu marido não estava disposto a escutar minhas proposições e respondeu que não via necessidade, porque não corria nenhum risco de ser morto. Mas o que dissera a senhora Zuleika veio a se cumprir inteiramente. Meu marido, após ter gozado de uma saúde perfeita até o mês de novembro, caiu doente nos primeiros dias desse mês, para morrer alguns dias depois, e as consequências de sua morte foram pecuniariamente desastrosas para mim e me causaram, nesse momento, múltiplos aborrecimentos e muitas graves despesas. Assinado, MRV. Seguem os testemunhos de 7 pessoas, que declaram que a relatora lhes havia levado ao conhecimento a predição da senhora Zuleika, no momento em que ela recebeu. Resulta, também, que a relatora tinha, na época, tomado nota de qualquer coisa no seu caderninho de notas,
Esse episódio pertence à ordem das premonições indiretas ou provocadas, nas quais o vidente, ao invés de ser protagonista ou parte no acontecimento predito, serve de instrumento de consulta. Note-se a afirmação da vidente, que ela falava por mandato de entidades espirituais interessadas no bem-estar da consulente, afirmação cujo valor aumenta da circunstância, de outra forma inexplicável, do desejo impulsivo, irresistível, que levou a consulente a ir à casa dela. Já relatamos outros casos dessa natureza que implicam reflexões idênticas, 21 a 25, 40, 41 e 50. Isto merece ser notado, pois índices de intervenções externas ao sensitivo não são habituais aos casos de premonições indiretas ou provocadas, o que parece uma razão suficiente para certos investigadores por atribuir a gênese das manifestações premonitórias, quaisquer que elas sejam, às faculdades da subconsciência humana. Ora, os casos como os precedentes, onde se encontram índices de intervenção espiritual, demonstrariam que esta tese é pelo menos prematura, mesmo reconhecendo que os índices não são provas, ao mesmo tempo, indicam que é irracional concluir pela ausência de intervenção exterior, mesmo diante de uma falta de qualquer índice que poderia fazer legitimamente supor a existência. Caso 55, no episódio seguinte, análogo ao último citado, não há alusão alguma a qualquer intervenção externa, e apesar de ser extremamente conhecido, sua importância me obriga a relatá-lo. Trata-se do caso relatado pelo Dr. Liebald na obra Terapêutica e Sugestive, pág. 282. O nome do ilustre sábio confere ao narrativo um imenso valor. Eis o que ele escreve: 7 de janeiro de 1886 veio consultar-me hoje, às 4 horas da tarde, o Sr. S. de CH, por um estado nervoso sem gravidade. Este senhor tem preocupações de espírito a propósito de um processo pendente das coisas que se seguem. Em 1879, 26 de dezembro, passeando numa rua de Paris, viu escrito numa porta, Senhora Lenormand, necromante. E citado por uma curiosidade irrefletida, entrou. A senhora Lenormand, olhando a palma de uma de suas mãos, lhe diz: você perderá o seu pai dentro de um ano, precisamente. Logo você será soldado. Ele tinha então 19 anos, mas você não permanecerá nisso por muito tempo. Vai se casar jovem, terá 2 filhos e morrerá aos 26 anos. Esta profecia estupefaciente, que o senhor de CH confiou aos seus amigos e alguns dos seus familiares, primeiramente, não foi levada a sério, mas tendo seu pai morrido no dia 27 de dezembro de 1880, depois de uma curta doença e justo um ano após a entrevista com a necromante, essa desgraça resfriou um pouco sua incredulidade. E quando se tornou soldado somente 7 meses, quando, casado pouco depois, tornou-se pai de 2 crianças e quando estava a ponto de atingir os 26 anos, definitivamente abalado pelo medo, acreditou não ter mais que alguns dias de vida. Foi então que veio me perguntar se não me seria possível conjurar o destino. Pois, pensava, tendo-se cumprido os 4 primeiros acontecimentos da predição, o 5º devia fatalmente se realizar. E no mesmo dia e nos dias subsequentes, tentei colocar o senhor de CH num sono profundo, a fim de dissipar a negra obsessão gravada em seu espírito, a da sua morte próxima, que ele imaginava dever acontecer no dia 4 de fevereiro, dia do seu aniversário, embora a senhora Lenormand não lhe tenha nada precisado a esse respeito. Não pude produzir nesse rapaz nem mesmo o sono mais ligeiro, tanta era a sua agitação. Todavia, como era urgente retirar-lhe a ideia de que devia logo sucumbir, convicção perigosa, pois vimos previsões desse gênero cumprirem-se letra por letra pela autossugestão, mudei a maneira de agir e lhe propus consultar um dos meus sonâmbulos, um velho chamado de profeta, porque anunciar a época precisa de sua cura para reumatismos articulares que remontam a 4 anos, e na mesma época a cura de sua filha. O senhor de CH aceitou minha proposta com avidez e não deixou de comparecer ao encontro. Tendo entrado em contato com esse sonâmbulo, suas primeiras palavras foram: quando morrerei? O hipnotizador experimentado, suspeitando a perturbação desse rapaz, responde-lhe: após fazê-lo esperar, morrerá. Morrerá. Daqui a 40 anos. O efeito causado por essas palavras foi maravilhoso. Imediatamente o consulente tornou-se alegre, expansivo e cheio de esperança. E quando ultrapassou o dia 4 de fevereiro, esse dia tão temível para ele, acreditou ter se salvado.
Foi então que alguns daqueles que ouviram falar dessa aflitiva história concordaram em concluir que não havia existido nada de verdadeiro, que era por uma sugestão pós-hipnótica que esse rapaz concebera esta narrativa imaginária. Palavras ao vento. A sorte havia sido lançada, ele devia morrer. Eu não pensava mais em nada disso, quando, no começo de outubro, recebi uma carta de participação, pela qual soube que meu infeliz cliente acabara de sucumbir